Olá, eu tô querendo fazer um capítulo um capítulo de cada livro, falar pra vocês, pra divulgar meu livro e tudo mais. Esse vai ser um capítulo sobre o meu livro de autoajuda que ainda não tá pronto, chamado Seja Você Mesmo, Não Desista e Torne-se um Alfa. Aqui. Aí tem o prólogo. Eu não entendo muito de ideologia de gênero, mas se você é homem, independente de ser homossexual, heterossexual ou uma mulher que se identifica como homem, então acho que talvez esse livro seja para você. Mas lembre-se que não existe verdade absoluta e tudo é mentira para quem não quer acreditar, até a verdade. Eu não poderia escrever sobre como ser um ser humano, já que não existe uma forma certa para ser um. Já nascemos isso. Também não posso escrever sobre como ser uma mulher, já que não sou uma, não me sinto uma e não me identifico como uma. Mas acho que posso escrever sobre como ser um homem, já que nasci, cresci e me identifico como, e me sinto um. Apesar do chamativo nome alfa, acho que é um bom termo, pois os humanos são animais sociais também, e a hierarquia dos lobos se encaixa perfeitamente para nós. Capítulo 1. O que faz um homem? Os homens são 70% aparência, 20% reputação e 10% sua essência. Com aparência, me refiro ao que mostramos para o mundo, desde roupas, dentes, cabelo, unha, até nossas qualidades. Apesar de parecer superficial, todo mundo sabe a diferença da competência de um advogado pelo terno que usa, o carro que tem. Apesar de parecer fútil, sabemos a diferença de um médico para um pedreiro só de olhar as roupas que usam. Entretanto, as aparências às vezes enganam, mas controlar as aparências, controlar o que você mostra para o mundo, muda a forma que o mundo te vê. Então controle as aparências, ou seja controlado por elas. Com reputação, me refiro ao que os outros dizem e pensam sobre você. Ele está em segundo por um motivo óbvio. As pessoas acreditam mais no que vem do que no que ouvem. Além disso, elas podem pensar que é o oposto, quando ouvem coisas negativas. Afinal, ninguém fala ou perde tempo com algo sem razão. Ou seja, se está na boca do povo, mesmo de forma negativa, as pessoas vão procurar conhecer aquilo, experimentar para saber se é bom e entender o porquê disseram aquilo sobre isso. Com essência, me refiro àquilo que realmente é, como se sente ou se identifica. Tudo pode mudar, mas você sempre vai continuar sendo você, sendo aquilo que quer ser, sendo aquilo que realmente é. Por nascerem puros por natureza, os homens se tornam bem piores quando se tornam maus, porque seus ideais não os prendem mais. E quando se tornam. E então eles descobrem o quão fortes são. E um sorriso doce se distorce num rosto zangado ou inexpressivo. Entretanto, um sinal de inteligência em uma criança é o olhar natural de raiva. Também um sinal de pureza. Isso quer dizer que ela sabe o que está acontecendo e ela não gosta e não consegue esconder. Existem dois tipos de pureza: por ignorância ou por escolha. Você não pode fazer algo que não conhece ou aprendeu, mas a partir do momento que sabe como fazer, se escolher não fazê-lo, também é puro. Na essência, o homem é o resultado do que sonha, acredita e vive. O homem nasce puro por natureza, acreditando no que dizem, em palavras bonitas como honra, respeito, amor verdadeiro, amizade e família. Tradição. Para chegar no ponto onde quero, primeiro vamos pensar sobre a origem das mentiras, da manipulação e de coisas como essas. A origem das mentiras são as palavras. Desde que o homem inventou elas para facilitar a comunicação, nasceu também a forma de usá-las para conseguir o que quer, dizendo o oposto da verdade, ou maquiando ela, ou seja, as mentiras. Manipular pessoas com palavras é uma arte que não estou disposto a explicar agora, mas posso explicar como não ser manipulado por elas. Você simplesmente não deve acreditar em tudo que ouve ou que vê.
e suspeitar se não conseguir identificar se é mentira. Existem outras formas de manipulação, mas os idiomas nasceram a partir de pessoas dando significado a palavras que não entendem, mesmo que elas já existissem, ou pelo que era imposto por seus colonizadores. O Brasil fala português por ter sido colonizado por Portugal, e muitos países falam inglês por serem colonizados pela Inglaterra. Todos os países que foram colonizados comemoram o Dia da Independência por isso. As gírias nasceram da mesma forma, e com palavras bonitas e estereótipos nasceram as várias formas de amor e os sexos. A sexualidade em si é a forma de preconceito mais aceita no mundo, talvez na história, e com a explicação mais aceitável que é a atração. No mundo sem preconceitos, talvez todos fossem bissexuais, já que dizer que você nunca faria algo pelo sexo da pessoa também é uma forma de preconceito. Apesar de muitos dizerem que nasceram homossexuais ou heterossexuais, ou nenhum dos dois, héteros se tornam homossexuais. Homossexuais se tornam héteros. E qualquer um pode abdicar do seu sexo e dizer que não tem um, ou aderir a ambos. Como os helicópteros de combate ou o Honda Civic 2002 2.0. Mas todos são aquilo que querem ser nesse sentido, e não o que nasceram para ser, ou que lhes impõe. Nos relacionamentos sexuais, sempre será o passivo que manda, já que ele só deixa você fazer aquilo que ele quer que você faça com ele. Do contrário, acho que a palavra estupro se encaixa na situação. Uma palavra forte em qualquer idioma e que muitas vezes é falsamente usada. Mas agora que chegamos nesse ponto, vou explicar um pouco sobre as 3 definições de amor. Primeiro, temos a única forma pura e verdadeira de amor, a forma de amor de Jesus Cristo, chamada ágape. É o amor pelo próximo, a satisfação de alegrar o próximo sem ganhar nada com isso. Se esforçar para alegrar o próximo, porque isso também te agrada. Isso também te alegra. Isso acontece no amor familiar, como um pai que cria seus filhos para serem felizes, sem esperar nada em troca, nem mesmo ver o resultado. Afinal, podemos morrer a qualquer hora. Em segundo, temos a forma de amor de Aristóteles, filia. É amar o que possui, o amor pelo que possui, a alegria pelo que já tem. E por último, temos a definição de seu mestre, a definição de amor de um filósofo chamado Platão, criada em 400 a.C., chamada Eros. Amar é desejar. Você ama o que deseja. E quando consegue o que deseja, não ama mais. Após definir qual é a sua forma de amor, você pode entender se seu amor realmente vale a pena ou é uma coisa que pode conseguir em qualquer lugar. Poderá gastar menos tempo e dinheiro e se magoar menos. Também perderá menos. O antônimo de raro é o comum. Falando em raro, é muito mais raro uma garota ser especial do que um homem. Por isso elas são mais seletivas e criteriosas e muito mais valorizadas. Mesmo uma garota naturalmente mais forte que as outras, ainda assim, fisicamente falando, seria frágil comparada com um homem forte. Por serem mais raras, também são mais valorizadas e existem. Então, não acredite que não consegue coisa melhor. Apenas melhore, para ser considerado bom demais para aquilo que você acha que não é bom o bastante. Homens só são fisicamente mais fortes por 3 motivos: os hormônios e forma de desenvolvimento da estrutura óssea e muscular de homens e mulheres. Homens são desenvolvidos para conseguir o alimento, proteger e procriar. Por isso, em nível de morfismo sexual, seus corpos são geralmente 15% maiores em altura e massa corporal, e ele consome geralmente 20% mais calorias. Os homens são em média 80% mais musculosos nos membros superiores e 50% mais musculosos nos membros inferiores. Até mesmo os dentes caninos são ligeiramente maiores. A testosterona é 5 vezes mais abundante na corrente sanguínea dos homens do que das mulheres. As mulheres são mais flexíveis e mais tolerantes a dores, por serem preparadas para aguentar a dor do parto, amamentar a criança e amamentar a criança. Mulheres possuem em média 10% a mais de gordura corporal que os homens.
Por isso, por ter uma porcentagem de gordura corporal maior, as mulheres alcançam a maturidade física mais cedo, parando de crescer mais cedo também. Os 10% de gordura corporal a mais geram seios e nádegas mais volumosos. Nos casos em que a violência envolve a dominação, a testosterona terá papel importante. Mas não podemos dizer que ela em si é a causa da violência. Afinal, os níveis de testosterona sobem em competições e quando nos sentimos desafiados e em esforços para se engajar em uma relação sexual. Mas nem todo caso de violência é executado em favor da dominância. Meninos e homens são recompensados por se mostrar fisicamente fortes e dominantes, enquanto é reforçada a imagem da mulher como subordinada e pacífica. Homens que evitam conflitos podem ser vistos e chamados pejorativamente de covardes ou menininhas. As crianças crescem ouvindo que homem de verdade é aquele que briga, e a mulher é um ser indefeso e a ser protegido. Isso terá impacto de como os dois sexos irão se comportar no futuro. 90% dos casos de violência é causado por homens. Homens têm comprovadamente mais tendência a serem violentos. E, em média, 90 a 95% dos casos são cometidos por homens entre 15 e 30 anos. Existem exceções, mas sempre existe uma exceção. Fora elas, por isso que os esportes foram divididos em duas categorias, masculino e feminino. Apesar de ser introduzido de forma diferente, os homens sempre se incomodaram com uma luta de nível desigual e deram o nome covardia. Fora ensinado desde muitos anos antes de Cristo que a mulher era alguém a ser defendido. Entretanto, essa ideia de sexo frágil é extremamente prejudicial para ambos. O homem inocente que acredita nisso pode ser facilmente manipulado, usado e no final traído. Mulheres são exatamente como nós, fora a composição dos corpos, sem vantagem ou desvantagem intelectual. Amor é só uma palavra criada por pessoas que nasceram muito antes de nós, e muitos não o sentem, entrando em relacionamentos abusivos, onde aqueles que o amam prometem o que não podem e dão tudo o que têm. Mas a pessoa para quem estão se esforçando tanto nunca ofereceu nada em troca, nunca prometeu nada e nunca garantiu nada. Ou seja, só está usufruindo do que você pode oferecer, até se cansar, achar coisa melhor e te substituir. Antes que me culpe, as pessoas traem por desejo, diversão, e não por culpa sua. Não traem por ser algo melhor, ou pior, mas por prazer. Por isso, sempre suspeite e sofrerá menos, descobrirá antes e perderá menos tempo. Também perderá menos. Apesar de parecer contraditório, ciúme não é um sinal de amor, nem de fidelidade, mas se não tem espaço para desconfiança, não existe motivo para confiar. Em muitos casos, a vítima vira agressor e o agressor, vítima. Por isso, muitos casos são ignorados pela polícia, até porque, desde que foram criadas as leis, existem pessoas tentando usá-las a seu favor. É como no conto A Menina e o Lobo. A moral dela é que se você mentir sobre algo para conseguir algo ou chamar a atenção, quando acontecer de verdade, as pessoas não vão acreditar. E você será vítima de suas próprias mentiras e das circunstâncias. As leis impedem as pessoas de pegarem o que querem à força ou fazerem o que querem, seja dinheiro, objetos pessoais e de valor inestimável, sexo ou território. Antes delas, os homens faziam o que queriam. Por isso, nasceu também o mito do sexo frágil. Após as leis serem criadas, ainda aconteceram atrocidades, genocídios e coisas imperdoáveis, como a escravidão e o racismo. Isso não é um livro de história, então citarei brevemente o assunto. Racismo em si é a crença de raças e que a sua é superior, criada por caucasianos. Os racistas não mataram os judeus, ciganos e outras por acharem eles feios ou algo parecido,
mas sim por acharem que pessoas de outras etnias não eram seres humanos como eles. Durante a guerra, fizeram até roupas com suas peles, testes de métodos de tortura e várias outras coisas. O racismo em nosso país também não foi diferente. Não tratavam diferente as indígenas nem os negros por acharem que eram feios, mas por se acharem superiores. Por sua crença, usavam mulheres como brinquedos sexuais, à força, como se estivessem com um animal. E se nascesse algo entre suas inconsequências, seria taxado de escravo também. E suas crianças, sejam homens ou mulheres, seriam suas propriedades. Após a princesa Isabel devolver a liberdade tirada contra a vontade, os negros foram jogados na rua, com uma mão na frente e outra atrás, e tiveram que correr atrás, de uma forma para sobreviver, onde mal tinham direitos. Após acabar a escravidão, os brancos começaram a se recusar a contratar negros, pois pensavam que não valia a pena pagar pelos serviços de uma raça inferior. Assim nasceu o racismo estrutural. É quando o racismo estrutural foi aceito e se tornou comum, sua evolução foi a eugenia no Brasil e a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Se render não é um ato de covardia. Quando você não pode vencer, junte-se a eles. Se não conseguir conquistar seus direitos com palavras, então use suas próprias armas contra eles. Os indígenas e os negros perderam por uma simples razão. Os brancos inventaram a pólvora antes. Enquanto eles criavam danças, tantas que eu mal consigo citar, métodos de luta corpo a corpo, como a incrível capoeira ou as lutas indígenas, música e arte, desenvolvido debaixo de seus narizes, mas eles estavam um passo à frente e já estavam atrás dos recursos dos outros. Tudo foi criado com inteligência. Combate corpo a corpo desenvolvido imitando os animais. Depois, imitando as técnicas daqueles que imitavam os animais. Ao imitar, aprende imitando aquele que aprende imitando. A lança foi criada para defesa e caça. Então a faca. Então alguém pensou: e se eu arremessar minha lança naquele bicho? Depois, alguém pensou: eu quero esfaquear aquele filho da puta. Mas ele está lá longe. Depois, alguém pensou: eu quero dar uma pedrada naquele bicho, mas ele está lá em cima. Descobriram o fogo, a pólvora, a forma de usá-los. Essa é a guerra pela qual países perdem. Os Estados Unidos com o Japão, o Japão com a China. Essa é a guerra gerada por conhecimentos que foram avançando. Paus e pedras não vencem rifles. Rifles e espadas não vencem bombas atômicas. Aqueles que estão mais preparados sempre terão vantagem. Essa é a guerra do conhecimento. Nas relações interpessoais existe a guerra da informação. Hoje em dia está muito fácil descobrir mais sobre a pessoa. E na guerra da informação vence aquele que souber mais sobre o inimigo. Vence antes mesmo dela começar. Com o inimigo, me refiro a qualquer um que possa te fazer mal, tanto alguém distante quanto alguém próximo. Você deve ser cauteloso com o inimigo que desconhece e nunca se apaixonar por alguém que desconhece o passado. Pergunte para amigos próximos, pessoas que a conhecem e convivem, depois para as pessoas que a veem de longe. Então, caso as respostas sejam genéricas ou superficiais, você pergunta para aqueles com que ela se relacionou. Por ter o controle da relação, o passivo tem a impressão de estar te usando. E pode te usar como e quando quiser. Então, descobrirá por sua natureza. Então, descubra a sua natureza. Com perguntas como: desculpa. Qual é o seu sonho? O que você mais deseja? Tem alguma ambição? Como foram os seus antigos relacionamentos? E por que eles terminaram? Você já foi traída? Você já teve motivo para trair? De onde você é? Do que gosta? O que procura em um relacionamento? O que te atrai em um homem? O que te atrai em mim? Você gosta de animais? Já foi atacado por algum homem? Pretende ter filhos? Você se vê em um relacionamento fechado de longo prazo? E por último, o que você sente por mim? As pessoas que têm sonhos
Não acham graça ou fazem piada de outras pessoas que também os têm. Pessoas com ambição respeitam e temem as outras que também têm. Saber se a pessoa já foi traída por alguém importante pode te prevenir do que está por vir, pois tanto homens ou mulheres que passam por isso podem acabar traumatizados e tentar aprender uma lição onde não existe. As pessoas não são iguais. Elas nem sequer nascem iguais ou são criadas de forma igual. A diversidade faz as coisas ainda mais bonitas. Afinal, como você sabe o que é bom, sem ter alguém ruim para comparar? Como saber se disseram a verdade para você? Como saber a diferença sem as conhecer? Alguém sabe uma vez disse: quanto mais experiente a pessoa, mais dificuldades ela tem para amar, por medo de perder para alguém, para uma tragédia ou para o tempo. Ao mesmo tempo que se obtém o conhecimento, cria-se a malícia. Se uma criança faz algo de errado uma vez, você repreende e ensina que é errado. Dependendo da gravidade, a pune. Mas um adulto e adolescente que comete o mesmo erro, mais de uma vez, não faz por inocência, mas por maldade ou falta de interesse. O amor é a única coisa que só perde o valor com o número de vezes que você o busca. Com o tempo, percebe que ao invés de ser mais experiente, você é apenas alguém que não consegue se satisfazer com apenas um tipo. Seu tipo de amor é o Eros. Assim que consegue o que deseja, deixa de desejar. E como consequência, de amar. Saber o passado pode te preparar para o futuro. Foi por isso que a matéria história foi introduzida na educação. Saber sobre um passado pode te preparar para um futuro não tão distante, pois a história tende a se repetir. E tudo que alguém faz por prazer ou diversão, ela acabará fazendo novamente. Saber de onde a pessoa é dará a possibilidade de descobrir a cultura local. O que acontece onde ela nasceu, seus sonhos e ideais moldam seu caráter e forma de pensar. Em países muito pobres, a profissão mais comum é a prostituição. A primeira de todas as profissões. Veio antes mesmo dos professores, porque mesmo antes das pessoas aprenderem, elas já faziam sexo. Existem 3 motivos de alguém entrar no mundo da prostituição. E são os 3 Ds. Dinheiro, qualquer coisa pode ser comprada hoje em dia. E até o básico é necessário. Até o básico necessário para se viver tem que ser comprado. Diversão, por prazer, por experiência ou por vício criado a partir do hábito. Dívida, podendo ser uma dívida monetária de parentes ou da própria pessoa, ou um favor, feito ou não, cuja dívida é maior que o benefício. Apesar dos crimes violentos serem, em grande parte, feitos por homens, crimes que não envolvam violência, ou ser o mandante de um crime violento, como assassinato, ou algo do tipo, geralmente são crimes orquestrados por mulheres, pessoas que não gostam de animais, ou não têm ou têm algum trauma envolvendo um ou uma natureza cruel, e são incapazes de amar alguém que lembre eles, em sua inocência, em sua astúcia, em sua força ou em sua aparência, ou em sua fraqueza, como olhar ou traços. Por isso, se alguém que não gosta de animais fazer uma comparação com o animal como referência, lembre-se das piores características negativas dele. Descrições do animal primeiro também. E não diga nada. Fará ela entender que não gostou. E entender que está errada. Saber o que a pessoa gosta fará você descobrir muito sobre ela. Sua personalidade, seu estado mental, sua orientação sexual e até o que ela não gosta. Saber o que ela pensa sobre um relacionamento monogâmico de longo prazo fará você saber o futuro da relação na perspectiva dela. Se ela nem mesmo tentar esconder que não existe futuro, então não haverá. Saber o que ela procura facilita para ambos como prosseguir. Saber o motivo que atrai a pessoa por você faz com que você possa definir o seu tipo de amor e saber o seu valor. Saber o que ela sente por você, ouvindo da sua própria boca, é o mais simples e eficaz.
Já que se você souber que ela está mentindo, você deixa de ser vítima de um predador de relacionamento. Se souber que ela fala a verdade, então poderá ser feliz. E se não souber se é mentira ou verdade, então você deve desconfiar. Nunca faça algo que só um lado ganha. Isso tem dois nomes. Para o ativo, caridade. Para o passivo, oportunidade. A oportunidade de conseguir algo sem oferecer nada em troca. De usar alguém. O grande homem é vítima de seu próprio coração. O pequeno, vítima de suas ambições e crimes. Porque ao desviar do caminho e deixar de ser piedoso, um grande homem se torna um demônio se comparado com o maldoso homem pequeno. Pequeno em espírito, em caráter, em ideias, em sonhos e em coração. Um grande homem é capaz de grandes atrocidades, assim como grandes feitos. E se você quer ser um grande homem e não os tem, obtenha-os e os abandone se necessário. Não deixe que te usem e não resolva tudo com violência. Tudo pode ser resolvido com violência, mas nada pode ser resolvido de forma satisfatória com violência. O objetivo da guerra é a paz. Se você quer paz, se prepare para a guerra. O objetivo das artes marciais e outras formas de luta é não serem usadas, não serem necessárias. O guerreiro reza pela paz e dorme preparado para a guerra. Então, guerreiro, você reza pela paz? E mais importante, está preparado para a guerra? Se a resposta para ambos for sim, então realmente já pode chamar a si mesmo de guerreiro. Esse é o primeiro capítulo do meu livro. Espero que vocês tenham gostado.